Você está orando há meses, clamando por uma resposta, mas parece que o céu está completamente em silêncio. Fique até o final, porque vou te revelar os 3 erros fatais que estão bloqueando você de ouvir a voz de Deus e o segredo bíblico que mudou completamente a forma como eu reconheço quando Deus está falando. Se você tem sentido dificuldade em ouvir a voz de Deus no meio do caos da sua vida, se tudo à sua volta parece barulho ensurdecedor, confusão mental, dúvidas paralisantes e medo constante, então essa mensagem foi feita especificamente para você hoje, porque eu vou te ensinar não apenas teoria bonita sobre ouvir Deus, mas métodos práticos e bíblicos que funcionam de verdade. E antes de continuar, eu preciso que você faça algo agora mesmo. Escreva nos comentários: Senhor, eu quero te ouvir claramente. Porque quando você declara isso publicamente, algo poderoso acontece no mundo espiritual e sua fé se fortalece. A verdade dolorosa que ninguém te conta é que Deus fala o tempo todo com você, mas nós é que esquecemos completamente como ouvir. No meio da correria insana do dia a dia, das preocupações que não param de crescer, das notificações constantes do celular, das vozes contraditórias ao redor das opiniões de todo mundo, a voz mais importante da sua vida acaba se perdendo no ruído ensurdecedor da alma. E aqui está algo que vai te chocar. Deus não compete com o barulho externo. Ele simplesmente não entra nessa disputa de atenção. Ele fala no sussurro suave, na pausa silenciosa, no coração que finalmente se aquieta diante dele. E deixa eu te provar isso agora com uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, que vai mudar completamente sua perspectiva. Em 1 Reis, capítulo 19, o profeta Elias estava passando pelo momento mais caótico e desesperador da vida dele. Ele tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, tinha visto fogo descer do céu, chuva cair após 3 anos de seca, e deveria estar no auge da fé. Mas, ao invés disso, ele estava fugindo desesperadamente para salvar a própria vida. A rainha Jezabel tinha jurado matá-lo. E Elias, esse homem poderoso de Deus, esse profeta que fez milagres incríveis, estava tão quebrado emocionalmente, tão exausto mentalmente, tão desesperado espiritualmente, que ele sentou debaixo de uma árvore no deserto e literalmente pediu para morrer. Ele disse: "Basta agora, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais." Você consegue sentir o desespero dele? Você já esteve nesse lugar onde, mesmo depois de vitórias, você se sente completamente vazio? Onde o caos externo invade tão forte que você não consegue mais discernir a voz de Deus? Deus mandou um anjo alimentar Elias e depois o enviou para o Monte Horebe, o monte de Deus. E foi ali que aconteceu algo que vai mudar sua forma de esperar por Deus para sempre. A Bíblia diz em 1 Reis 19, versículos 11 e 12, algo absolutamente revolucionário. Deus disse para Elias: "Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor." E eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Você percebe o padrão aqui? Elias estava esperando Deus nas manifestações espetaculares, dramáticas, óbvias. Vento forte que destrói montanhas? Não era Deus. Terremoto que sacode tudo? Não era Deus. Fogo sobrenatural? Também não era Deus. Mas quando veio aquela voz mansa e delicada, aquele sussurro quase imperceptível, aquele murmúrio suave que você só ouve se estiver realmente prestando atenção, ali estava a voz de Deus. E essa é a primeira verdade revolucionária que você precisa entender hoje. Deus raramente grita. Ele sussurra para os corações que estão genuinamente atentos. E aqui está o erro fatal número 1 que está bloqueando você de ouvir Deus. Você está esperando uma manifestação espetacular, um sinal óbvio do céu, uma voz audível, um sonho dramático, um arrepio místico. Mas Deus está falando no sussurro diário, na paz inexplicável, na palavra específica da Bíblia,
na convicção silenciosa do Espírito Santo. Quantas vezes você já pediu desesperadamente uma resposta de Deus e achou que o céu estava completamente surdo às suas orações? Quantas vezes você clamou de madrugada com lágrimas escorrendo pelo rosto e sentiu que suas palavras não passavam do teto? Mas e se eu te dissesse algo que vai mudar tudo agora? E se a resposta já tivesse sido dada silenciosamente e você apenas não a reconheceu porque estava esperando fogos de artifício celestiais? Deus fala de formas que a maioria das pessoas não reconhece. Ele fala através da palavra viva quando um versículo salta da página e toca sua alma de forma sobrenatural. Ele fala através das circunstâncias que ele orquestra nos bastidores da sua vida. Ele fala através da paz que excede todo o entendimento ou da inquietação interior que não te deixa seguir um caminho errado. Ele fala através de pessoas que aparecem no momento certo com a palavra exata. Ele fala no momento preciso, da forma perfeita, mas para ouvir claramente, é absolutamente necessário aprender a ficar quieto por dentro. Isso me leva ao erro fatal número 2 que está bloqueando você. Seu coração está barulhento demais por dentro. Para ouvir a voz suave de Deus, o coração precisa estar limpo de ruídos internos, sem raiva não resolvida, sem pressa desesperada, sem ansiedade corrosiva. A ansiedade faz tanto barulho ensurdecedor dentro de nós que literalmente abafa completamente o som da voz divina. É como tentar ouvir um sussurro no meio de uma tempestade. E talvez seja exatamente por isso que o Salmo 46, versículo 10, declara com autoridade: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é apenas um convite poético, é um mandamento prático. Aquietar não é simplesmente parar de fazer barulho externo, é silenciar o caos interno, é acalmar a tempestade que ruge dentro do peito, é desacelerar os pensamentos que correm descontrolados, é respirar fundo e dizer: Deus, eu paro agora para te ouvir. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque o erro fatal número 3 que bloqueia você de ouvir Deus é este: você não está criando espaço intencional para ouvir. Você ora falando, pedindo, clamando, declarando, mas raramente para em silêncio esperando a resposta. É como se você ligasse para alguém, falasse sem parar por 10 minutos e desligasse antes da pessoa responder. Oração não é monólogo desesperado, é diálogo íntimo com o Pai. E agora deixa eu te dar o método prático de 3 passos que vai revolucionar sua vida de oração. Primeiro passo fundamental: aquieta a mente intencionalmente. Não é apenas sentar quieto fisicamente enquanto sua mente dispara 1000 pensamentos ansiosos por segundo. É treinar sua mente para focar em Deus. Reserve pelo menos 15 minutos do seu dia, um momento sagrado onde você desliga completamente o celular, tranca a porta, apaga notificações, remove todas as distrações possíveis e começa respirando fundo algumas vezes, pedindo ao Espírito Santo para acalmar seu coração. Você pode dizer assim: Senhor, eu entrego todas as minhas preocupações agora. Eu paro para te ouvir com atenção total. Segundo passo crucial: abra a palavra e leia devagar. Deus nunca jamais vai falar algo que contradiga sua palavra escrita. A Bíblia é o filtro absoluto para discernir se o que você está ouvindo vem de Deus, da sua própria mente ou do inimigo. Leia um capítulo devagar. Não corra. Deixe as palavras penetrarem fundo e pergunte: Senhor, o que tu queres me dizer através desse texto hoje? E aqui está algo poderoso. Muitas vezes, Deus vai fazer um versículo saltar da página de forma sobrenatural. Você vai ler algo que leu 1000 vezes antes, mas hoje aquilo vai tocar seu coração de forma diferente. Vai responder exatamente a pergunta que você fez. Vai trazer paz inexplicável. Essa é a voz de Deus através da palavra. Terceiro passo poderoso: peça discernimento específico. Ore assim com sinceridade: Senhor, me ajuda a reconhecer tua voz claramente. Me ensina a diferenciar tua voz da minha própria mente e das vozes enganosas do inimigo. E abre meus ouvidos espirituais para te ouvir mesmo no meio do caos. E depois dessa oração sincera,
vem a parte mais difícil para a maioria das pessoas. Espere em silêncio. Não force uma resposta desesperadamente. Não fabrique palavras na sua mente ansiosamente. Apenas espere, descanse, confie. A voz de Deus nunca vem na pressa desesperada. Ela vem na paz profunda que permanece depois da oração sincera. E às vezes a resposta não vem em palavras audíveis. Vem em convicção clara. Vem em paz sobre uma decisão. Vem em inquietação sobre um caminho errado. Vem em uma porta que se abre sobrenaturalmente. Vem em uma música que toca exatamente o que você precisava ouvir. Vem em uma palavra de alguém no momento certo. Deus não é previsível nos métodos, mas Ele é absolutamente constante na fidelidade. E se você buscar de verdade, vai ouvir claramente, não necessariamente com os ouvidos físicos, mas com o espírito regenerado. E agora eu preciso te contar algo sobre o silêncio de Deus que vai mudar sua perspectiva para sempre. Se Deus ainda não falou claramente sobre aquela situação específica, talvez Ele esteja te ensinando algo muito mais profundo do que apenas dar respostas rápidas. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar nele mesmo sem entender tudo. O processo doloroso de esperar é também o processo necessário de amadurecer. E às vezes, o silêncio prolongado de Deus é a forma mais profunda e misteriosa de falar ao seu coração. Confie em mim completamente. Eu ainda estou aqui trabalhando. Eu não te esqueci nem por um segundo. Pensa comigo na história de Lázaro, que eu já mencionei em outro vídeo. Maria e Marta mandaram avisar Jesus urgentemente: Senhor, aquele que tu amas está doente e morrendo. Elas esperavam que Jesus viesse correndo imediatamente. Mas Jesus ficou 2 dias a mais onde estava. E Lázaro morreu. E durante aqueles dias de silêncio, as irmãs devem ter se perguntado angustiadas: por que Jesus não responde? Por que ele não vem? Será que ele não se importa? Mas Jesus não estava em silêncio por indiferença cruel. Ele estava em silêncio por estratégia divina, porque ele não queria apenas curar um doente. Ele queria ressuscitar um morto e glorificar o Pai de forma muito maior. Então, se você está no silêncio de Deus agora, não interprete isso como rejeição fria ou abandono cruel. Pode ser que Deus esteja preparando algo tão grande, tão sobrenatural, tão glorioso, que Ele precisa do tempo certo para manifestar. E agora eu vou te dar um desafio prático que vai mudar tudo. Hoje, antes de dormir, eu quero que você faça algo diferente. Desligue completamente o celular. Não apenas silencie, mas desligue. Apague todas as luzes. Deite-se em silêncio absoluto. E diga baixinho com sinceridade: Senhor, eu quero te ouvir de verdade. Fala comigo agora. E então fique em silêncio por pelo menos 5 minutos, sem fazer absolutamente nada. Apenas escute. Apenas sinta. Apenas descanse na presença dele. Você vai perceber algo revolucionário. O som mais bonito do mundo, a voz mais poderosa do universo, não vem de fora através de barulhos espetaculares. Ela vem do interior profundo do coração que finalmente descansa em Deus. Ela vem como paz inexplicável, como convicção clara, como direção segura, como amor envolvente. E agora eu preciso que você faça 3 coisas urgentes. Primeira coisa, escreva nos comentários agora: Senhor, fala comigo claramente. Essa declaração pública vai fortalecer sua fé de forma sobrenatural e te conectar com milhares de outras pessoas que também estão aprendendo a ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, se ainda não é inscrito no canal Sabedoria e Prosperidade, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago mensagens como essa que vão transformar sua vida espiritual e te ensinar a andar mais perto de Deus. Terceira coisa, compartilhe este vídeo urgentemente com alguém que você sabe que está perdido completamente no barulho caótico da vida. Pode ser aquele amigo em crise, aquela pessoa confusa, alguém que precisa desesperadamente ouvir Deus hoje. E agora eu quero terminar fazendo uma oração poderosa por você. Pai Celestial, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo este vídeo neste momento. Senhor,
Que essa pessoa aprenda profundamente a te ouvir mesmo em meio ao caos mais intenso da vida. Que a tua voz se torne mais clara e mais forte do que qualquer medo paralisante, mais alta do que qualquer ruído ensurdecedor e mais doce e mais reconfortante do que qualquer palavra humana vazia. Abre os ouvidos espirituais, remove os bloqueios, tira a ansiedade, acalma a tempestade interior e fala: Senhor, porque o teu servo está ouvindo com atenção. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Que Deus abençoe você poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se sempre, Deus está falando. Você só precisa aprender a ouvir com o coração. Deus abençoe.